A aula já está sendo gravada. Então, agora eu vou espelhar o material e a gente vai acompanhando durante toda a aula. Então, pessoal, dando sequência, né, vimos que na química inorgânica nós vamos estudar 4 funções. São elas ácidos, bases, sais e óxidos. E cada função inorgânica dessa tem uma particularidade que a gente vai detalhar individualmente. Nos ácidos, né, seguindo a teoria de Arrhenius, né, é toda substância que em meio aquoso, ou seja, em solução aquosa, libera o cátion H+, né, ou íon H+. Então, isso vai ser feito durante a ionização desses ácidos, né? Então, sempre que falar de ácido, você vai lembrar que o ácido ele ioniza em água, certo? Então, o ácido está relacionado com ionização. E nessa ionização, ele vai liberar justamente esse íon H+. Então, exclusivamente, o cátion deve ser o íon H+. O ácido ele pode ser classificado, né? A gente vai ter algumas classificações para esses ácidos. E essas classificações vai estar de acordo com, primeiro, número de H+, ou seja, a quantidade de hidrogênios ionizáveis, a quantidade de hidrogênio que vai ionizar naquela solução aquosa. Então, de acordo com essa quantidade de hidrogênios, né, ionizáveis, ou a quantidade de H+, nós vamos ter o monoácido, também chamado de monoprótico. Então, esse monoácido ou monoprótico é aquele ácido que, quando se ioniza, ele libera apenas um íon H+, ou seja, só vai ionizar um hidrogênio. Professor, como é que eu vou saber quantos hidrogênios vão ionizar? Essa quantidade é igual à quantidade de hidrogênio presente na fórmula molecular? Não. Então, os hidrogênios ionizáveis vão ser os hidrogênios que estão ligados a outro átomo, né, cuja a eletronegatividade seja maior do que a sua. Então, quando fizemos a fórmula estrutural, ou a fórmula de Lewis, né,
nós vamos observar que a estrutura vai ter um átomo central, e a partir desse átomo central, nós vamos observar os átomos das extremidades. O hidrogênio, por ele fazer apenas uma ligação química, ou apenas um compartilhamento, ele sempre fica na parte externa, né? Na parte externa da estrutura. Então, se a gente perceber que o hidrogênio estiver ligado a um oxigênio, então, esse hidrogênio ele vai ser chamado hidrogênio ionizado, ele vai ionizar. Então, os hidrogênios que estiverem ligados ao oxigênio, eles vão ionizar, certo? Então, se ionizar só um hidrogênio, a gente chama de monoácido ou monoprótico. Se ionizar dois hidrogênios, ou seja, se liberar dois H+, vou chamar de diácido ou diprótico. Se liberar três, eu vou chamar de triácido ou triprótico. Se liberar quatro, eu vou chamar de tetraácido ou tetraprótico. Ou seja, os termos aqui, ó, mono, di, dois, tri, três, tetra, quatro. Então, isso aí está relacionado com as quantidades de hidrogênios ionizáveis. Certo? Então, essa é a classificação de acordo com o número de H+. Aí um exemplozinho aqui nas estruturas do HClO4. Na fórmula molecular, eu só tenho um hidrogênio. Certo? Então, se tiver só um hidrogênio, esse hidrogênio tem que se ionizar. Porque, para ser um ácido de arrênios, quando acontece a ionização em meio aquoso, ele tem que liberar o quê? O íon H+. Então, tem que liberar pelo menos um. Então, se só tiver um hidrogênio na estrutura, e eu tiver certeza que aquilo é um ácido, ele tem que ser um monoácido. Certo? Então, hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, esse hidrogênio ioniza. Então, só ionizou um hidrogênio, então eu tenho aqui o monoácido. Outro exemplo, H2CO3. Eu tenho dois hidrogênios na estrutura. Então, preciso saber se esses dois hidrogênios eles vão ionizar. Fazendo a forma estrutural, que é o carbono é o átomo central, eu tenho aqui os hidrogênios nas extremidades. E os hidrogênios estão ligados a quem? A oxigênios. Então, sempre que o hidrogênio estiver ligado a oxigênio, eu vou dizer que ele é um hidrogênio ionizável. Então, no caso aqui, eu tenho dois. Então, se eu tenho dois hidrogênios ionizáveis, eu tenho um diácido. Ou seja, a classificação é diácido diprótico, né? Outro exemplo, aqui, ó, H3PO3. Agora eu tenho três hidrogênios na fórmula molecular. Será que esses três hidrogênios são ionizáveis? Fazendo a fórmula estrutural, eu tenho aqui, ó, um hidrogênio ligado ao oxigênio. Eu já sei que esse aqui, na ionização, ele é ionizável, né? Esse outro hidrogênio aqui, ó, também é ionizável, porque ele é ligado ao oxigênio. Esse aqui que está ligado ao fósforo, ele não ioniza. Então, os hidrogênios ligados ao oxigênio vão se ionizar. Então, eu só tenho dois hidrogênios ionizáveis. Então, se eu só tenho dois hidrogênios ionizáveis, vou chamar de diácido. No H3PO2, eu só tenho um hidrogênio que está ligado ao oxigênio. Então, só é esse hidrogênio que vai ionizar. Então, se eu só tenho um hidrogênio ionizável, eu vou chamar de monoácido. Certo? Então, prestar atenção sempre na forma estrutural quando for classificar de acordo com a quantidade de hidrogênio ionizado. Ele só vai ser ionizável. Ele só vai se ionizar se ele for ligado ao oxigênio. É. Se ele estiver ligado ao átomo central, ele não vai ionizar. Então, nenhum outro, só o oxigênio, no caso. É. Ok. E no caso, a gente vai observar aqui os oxiácidos, né? Os ácidos que têm oxigênio, o hidrogênio que estiver ligado ao oxigênio, ele ioniza. Quando for um hidrácido, aí não tem oxigênio, né? Aí vai ter que ver a eletronegatividade. Aí, como o hidrogênio vai ser sempre o cátion, né? Então, vai formar sempre polo. Aí, os hidrácidos vão ionizar todos. Ok?
Certo. Outro tipo de classificação é de acordo com a presença de oxigênio, né, que eu acabei de falar agora, os termos. Então, de acordo com a presença de oxigênio, nós temos aqueles ácidos que não têm oxigênio na estrutura e temos aqueles ácidos que possuem oxigênio. Então, quando eu não tenho oxigênio, a estrutura não tem nenhum átomo de oxigênio, vai chamar de hidrácido. Certo? Então, nesses hidrácidos, né, todo o hidrogênio que tiver, ele vai ionizar, porque sempre vai formar um polo aqui, né? Então, a densidade da molécula vai formar sempre polos, certo? Já os átomos, os ácidos que têm oxigênio, a gente chama de oxiácido. Então, aqueles exemplos que nós vimos aí na classificação anterior eram oxiácidos, né? Por que eram oxiácidos? Porque eles tinham oxigênio. Nós vimos que os hidrogênios que estavam ligados aos oxigênios, eles se ionizam. Então, aqui, eu tenho alguns exemplos. HNO3, H2CO4, H3PO4, H2CO3. Então, tudo tem oxigênio. Então, se aparecer oxigênio na fórmula molecular ou na fórmula estrutural de um ácido, você chama de oxiácido. Se não tiver oxigênio, tipo HCl, H2S, HCl, HBr, então nós chamamos de hidrácido. Certo? Então, só temos esses dois tipos de acordo com a classificação com a presença de oxigênio. Ou ele é um hidrácido, ou ele é um oxiácido. Classificação de acordo com o grau de ionização. Então, o que seria esse grau de ionização? Se eu sei que o ácido ele vai ionizar em solução aquosa, eu posso ter ácidos que ionizam mais e ácidos que ionizam menos, né? Então, nesse caso, eu posso começar a ter uma relação de comparação. Então, esse grau de ionização justamente vai me identificar se um determinado ácido ele ioniza muito, ou ioniza moderadamente, ou ioniza pouco. Certo? Então, quanto maior for o grau de ionização, mais forte é o ácido. Quanto menor for o grau de ionização, menor é o ácido. Certo? Então, nesse caso, nós vamos começar a classificar a força do ácido. Dizer se um ácido é forte, dizer se um ácido é moderado, ou dizer se um ácido é fraco. Então, se esse grau de ionização for maior ou igual a 50%, eu vou dizer que o ácido ele é forte. Então, se ele ionizar da metade para cima da quantidade, a gente vai dizer que o ácido é forte. Se o grau de ionização, né, ficar entre 5% e 50%, eu vou chamar de ácido moderado. Ou também podemos utilizar o termo semiforte. Mas é mais comum vocês identificarem o termo moderado. E se o grau de ionização for menor ou igual a 5%, eu vou dizer que o ácido ele é fraco. Certo? Então, de 50 para cima, forte. De 5 para baixo, fraco. E o restante é moderado. Né? O intermédio é moderado. Certo? Então, em algumas questões, eles podem pedir para você identificar qual é a força do ácido, ele fornecendo já esses valores do grau de ionização. Outra questão pode pedir você determinar o grau de ionização para depois identificar se o ácido é forte ou fraco. Então, o grau de ionização é uma relação entre o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas totais. Ou seja, o número de moléculas que participaram da ionização e embaixo o número de moléculas totais que você tinha no seu experimento. Então, esse valor corresponde ao grau de ionização. Se você quiser saber a porcentagem, você pega e multiplica por 100, aí consegue expressar em porcentagem. Certo? Então, se eu sei que esse grau de ionização pode ser dado em porcentagem, isso quer dizer que quando eu fizer esse cálculo aqui, ó, alfa, que corresponde ao grau de ionização,
dividido pelo número total de moléculas ionizadas, né, dividido pelo número de moléculas totais. Esse valor aqui tem que ser 0, alguma coisa, quando você fizer o cálculo. Então, não pode ser igual a 1, né? Nem pode ser menor do que 0. Tem que ser 0, alguma coisa. Por quê, professor? Porque se o valor for 0, quando eu fizer 0 vezes 100 vai dar 0%. Então, 0% vai dizer que não ionizou nada. Então, o ácido tem que ionizar em água. Se eu botar 1, isso quer dizer que vai dar 100% ionizado. Certo? Então, o valor vai dar aproximadamente 0, alguma coisa. Você fizer esse cálculo. Ok? Para classificar também a força desses ácidos, né, nós também podemos ter uma relação. E se eu identificar que é hidrácido, ou seja, aquele ácido que ele não tem oxigênio, de todos os hidrácidos, eu só vou ter 3 hidrácidos que é forte. Que é o HCl, o HBr e o HI. Certo? Então, de todos os hidrácidos, apenas esses 3 são fortes. HCl, HBr e HI. De todos os hidrácidos, eu tenho apenas um, que é o HF, que é o ácido fluorídrico. E os demais, todos eles são fracos. Então, se for hidrácido, nós vamos ter 3 fortes, que é o HCl, HBr e HI. Só vou ter um moderado, que é o HF. E todos os outros, né? Aqui foi citado 2, mas se tiver algum exemplo a mais, todos eles vão ser fracos. Certo? Ou seja, então, os hidrácidos, basta apenas ter essa relação aqui, ó. Quem são os fortes e os moderados? Porque o restante tudo é fraco. E se eu prestar atenção aqui, ó, nos fortes e no moderado, são os hidrácidos derivados de halogênio, né? Flúor, cloro, bromo e iodo. Então, o flúor, que é o primeiro, ele é moderado. Os outros halogênios são fortes. Certo? E os demais, todos são fracos. Já, se for um oxiácido, nós vamos utilizar uma equaçãozinha matemática para identificar a força. Então, se você identificar um oxiácido, que é aquele ácido que tem oxigênio, nós vamos fazer o seguinte cálculo. Vamos pegar o número de átomos de oxigênio menos o número de átomos de hidrogênios ionizáveis. Se esse valor der 0, eu vou dizer que o ácido ele é fraco. Se o valor der 1, eu vou dizer que ele é um ácido moderado. Se o valor der 2 ou 3, eu vou dizer que o ácido ele é forte. Certo? Se eu for comparar um que deu 2 com o que deu 3, o que deu 3 é mais forte do que o que deu 2. Ou seja, essa equaçãozinha matemática consegue me dizer a força, né, crescente ou decrescente de determinados ácidos. Se eu pegar a quantidade de oxigênio, subtrair a quantidade de hidrogênios ionizáveis, eu vou identificar assim, ó, 0 é fraco, 1 moderado, 2 ou 3 é forte. Tipo o exemplo aqui, ó, bem embaixo. Vou aumentar mais aqui. HClO4. Eu tenho 4 oxigênios e 1 hidrogênio. Se só tem um hidrogênio, com certeza ele vai ionizar. Então, vai ficar 4 menos 1, 3. Então, ó, 3. Então, o HClO4 é um ácido forte. H2SO3. 3 oxigênios, 2 hidrogênios. Então, 3 menos 2, 1. Então, seria 1, quer dizer que esse é um ácido moderado. HClO, 1 oxigênio, 1 hidrogênio. 1 menos 1, 0. Então, se deu 0, ele é um ácido fraco. Certo? Então, se for um oxiácido, vamos utilizar essa formulazinha matemática para determinar a força. Se for um hidrácido, lembrar que
Forte e moderado são os hidratos derivados de halogênio. O HF é moderado. O HCl, o HBr e o HI é forte. E todos os outros hidratos são fracos. Certo? Classificação de acordo com a volatilidade. Alguém já ouviu falar esse termo aí? Volatilidade. Ninguém? Alguém já ouviu falar do termo volátil? Sim, é algo que muda com facilidade, né? Oi? É algo que muda com facilidade, né? No caso, volátil está relacionado com mudar de estado físico, né? Passar de líquido para gasoso. Ter essa facilidade de passar do estado líquido para o estado gasoso. Certo? Aí, no cotidiano, a gente relaciona esse termo volátil como fácil de escapar, de modificação, não é isso? Então, o termo volátil está relacionado com a facilidade de passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, determinados líquidos, né? Se você deixar exposto ao ambiente, ele vaporiza com facilidade. Então, vai dizer que ele é muito volátil. Ok? Então, os ácidos, eles também têm alguns ácidos que são muito voláteis. Então, tem que ter até cuidado no laboratório quando for trabalhar, porque se ele for um ácido moderado, um ácido forte, a gente tem que evitar sentir esses vapores, né? Porque pode causar alguma irritação. Então, os ácidos eles podem ser voláteis ou podem ser fixos. Eu vou dizer que o ácido ele é volátil quando ele passa com facilidade para o estado gasoso, ou seja, o ponto de ebulição é baixo, né? E eu vou dizer que o ácido ele é fixo quando ele tem um ponto de ebulição alto, porque mesmo a temperatura ambiente ele tem dificuldade de passar para o estado gasoso. Então, ó, ácidos voláteis, eu tenho aqui ó, o HF, o HCl, o H2S, o HNO3, HClO3. Então, isso aqui são todos exemplos de ácidos voláteis, que eles passam com facilidade para o estado gasoso. Ácidos fixos. Nós temos aqui o H2SO4, H3PO4. Então, esses ácidos, a gente pode trabalhar ele com mais frequência no laboratório devido ao fato dele não vaporizar com facilidade. Então, é mais fácil de trabalhar com esses dois. Certo? Então, na próxima aula, nós vamos começar a nomenclatura dos ácidos. Então, até agora, viu só como identificar um ácido e a classificação dos ácidos. Próxima aula, semana que vem, vamos iniciar a nomenclatura desses ácidos. Certo? Então, eu vou Pode repetir liberar só algumas atividades no Ava, certo? Para vocês fazerem referente ainda ao livro 2, para determinar todas aquelas atividades do livro 2. Então, Professor. hoje eu libero para vocês fazerem em casa. Ok? Professor, Oi. pode repetir qual é a diferença entre voláteis e fixos, por favor? Tá. Os ácidos voláteis são aqueles ácidos que eles passam para o estado gasoso com facilidade. Ou seja, para ele conseguir passar para o estado gasoso com facilidade na temperatura ambiente, eles devem ter um ponto de ebulição baixo, né? Então, ácidos voláteis, eles possuem ponto de ebulição baixo. Já os ácidos fixos, eles têm dificuldade de passar para o estado gasoso. Então, isso quer dizer que o ponto de ebulição dele é mais alto. Então, mesmo na temperatura ambiente, ele não vai passar de líquido para gasoso. A gente pode classificar aqui voláteis e fixos de acordo com o ponto de ebulição. Voláteis, ponto de ebulição baixo. Fixo, ponto de ebulição alto. Melhorou? Sim, sim, obrigado. Então, na próxima aula, a gente vai dar início à nomenclatura desses ácidos. Peço a vocês que tenham
uma atenção maior nessa nomenclatura, porque das 4 funções orgânicas, a nomenclatura do ácido é a mais complexa. Então, você aprendendo a do ácido, facilita bastante a das bases, dos sais e dos óxidos. Ok? Então, como eu falei, hoje eu libero umas atividades lá no AVA para vocês fazerem para finalizar lá as atividades do livro 2. Certo? Então, tchau. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado aos alunos que assistiram a aula ontem à tarde, fizeram a atividade. Certo? Depois a gente marca outra aula de reposição, porque eu tive que ficar sem aula com vocês 2 semanas, não foi? Então, já teve uma reposição ontem e falta fazer outra reposição. E atrasado, porque eu não vi alguns ontem. Feliz Dia do Estudante, certo? Espero que vocês sejam sempre estudantes, porque sempre a gente está aprendendo, buscando conhecimento, certo? E a humanidade depende de vocês, né? Eu me encaixo também nisso aí, né? Porque todo dia a gente estuda, certo? Então, eu vou encerrar aqui a gravação.